Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem são os drusos. Que grupo é esse? Que fé é essa? Que religião é esta? Eu espero que vocês gostem deste nosso vídeo aí sobre os drusos. Então, que fé é essa? Quem são os drusos? Bom, primeiramente temos que pensar em como chamá-los, como devemos chamar os drusos. Eles são uma seita, uma religião ou uma fé? Eu prefiro o termo fé, porque ele é mais abrangente. Porque religião é complicado, porque os drusos vêm de dentro da religião islâmica. Eles são considerados como muçulmanos pelos estudiosos e não pelos próprios muçulmanos, já que os drusos eles acabam por não aceitarem algumas doutrinas que são básicas dentro do islamismo e acabam por adotar outras. Então eles poderiam também ser considerados, a partir disso eles poderiam ser considerados seita. Porém, por eles deixarem essas coisas de lado, alguns então eles não poderiam ser chamados de seita se eles deixarem a religião islâmica. Então fica a critério de vocês. Basicamente, os drusos são uma seita da religião islâmica, porém, eles fogem de diversas doutrinas da religião islâmica. Então, como vocês preferirem chamá-los, eles podem assim ser chamados, ou de seita, ou de fé, ou de religião, fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor. Eu usarei o termo fé drusa. Então vamos um pouco de história sobre os drusos. A origem dos drusos está diretamente ligado com a história da Pérsia. Muhammad ad-Darazi, fundador dos drusos, por assim dizer, né, já que os drusos não consideram ele como seu fundador, mas Darazi, que foi o que deu início aos drusos, ele veio da Pérsia para o Império Fatimida, na época aí do califa lá, Al-Hakim. Então Ad-Darazi ele vai viver dentro do califado Fatimida. Então, necessariamente quer dizer que os drusos estão intimamente ligados ao califado Fatimida e acabam, por isso, serem necessariamente também descendentes dos ismaelitas. Então, os drusos são ao mesmo tempo xiitas e ismaelitas, né? O ismaelismo ele vem de dentro do xiismo, só que os drusos eles ainda vão além, porque eles acabam juntando tanto partes do ismaelismo xiita como partes dos xiitas radicais, dos gulates xiitas. Por quê? Eles acabam juntando isso? Necessariamente por causa da sua adoração ao califa Fatimida Al-Hakim bin Amirillah, que isso daí significa necessariamente a sabedoria do príncipe de Deus, né, mas esse é o nome dele, Al-Hakim bin Amirillah, no qual os drusos passam a dizer que ele é Deus. Porém, todavia, entretanto, existe um problema aí, porque alguns orientalistas ocidentais vão dizer que Al-Hakim bin Amirillah, ele se dizia Deus. Porém, todavia, entretanto, os orientalistas, os estudiosos da religião islâmica, os estudiosos da religião ismaelita, como o próprio Mumtaz al-Tajuddin, né, que é um dos grandes escritores sobre a história ismaelita, ele vai dizer que Al-Hakim jamais se disse Deus. Ele inclusive teria feito um decreto contra as pregações de Ad-Darazi, né, dizendo que ele não era Deus e ele nem se intitulava nem próximo de divino. Então você tem essas duas visões sobre se Al-Hakim se dizia Deus ou não. Porém, todavia, ele foi apresentado por Ad-Darazi como sendo uma encarnação de Deus. Então, Ad-Darazi, né, como eu já dito, ele sai da região
do Irã, que hoje é o Irã, né, mas que na época era a Pérsia, e vai morar aí no Egito, na região onde estava o Califado Fatimida. E aí, a partir disso daí, várias tribos começam a se unir à fé drusa, né? Vêm outras crenças começam a surgir, e os drusos vão aumentando o número de seus seguidores, até que, mais ou menos aí no século XVI, a religião se fecha, né? E com o fim dos Fatimidas, e depois dos Aiúbidas, e depois dos Mamelucos, os drusos acabam se dispersando pela Arábia e vão viver aí nas mais diversas regiões, principalmente aí da região do Shams, né, que é esta região aí do Levante, que é a região onde está a Síria, o Líbano, Israel e Jordânia. A grande maioria dos drusos vai viver nesta região onde estão até hoje. E com o fim do Império Otomano, por um curto período de tempo, os drusos vão ganhar o seu próprio estado. Né, aí mais ou menos na década de 20, eles acabam ganhando o seu próprio estado, chamado de Jabal Druzi, né, que é aí no sul da atual Síria, onde está em azul no mapa, no sul da Síria, aí é o estado druso que eles vão ter de independente por algum tempo. Nessa mesma época vai surgir também um estado alauíta, que é esse rosa aí, mas depois eles acabam, ambos os dois, mais a outra parte, que estava sobre o mandato francês, sobre o mandato inglês, acabam por se unir ao que vai ser chamado de Síria. Então, depois disso, eles vão lutar diversas guerras, os drusos vão lutar diversas guerras, e a última aí eles acabaram lutando a Guerra da Síria, que começou em 2011, e eles acabaram apoiando ao Bashar al-Assad. Os drusos acabaram por apoiar o governo, né, da Síria, e por isso acabaram também por ficar do lado do Irã e acabaram por apoiar o governante da Síria, Bashar al-Assad. Aí vocês podem ver fotos de drusos com bandeiras da Síria e com foto de Bashar al-Assad. Agora vamos falar um pouquinho sobre as crenças básicas dos drusos. Basicamente, como eu já dito antes, os drusos eles são uma vertente do xiismo Gulat, que era o xiismo radical, que eram aqueles xiitas que atribuíam divindade a uma pessoa, a um ser humano, ou atribuíam aspectos divinos a pessoas, a seres humanos. E eles vão necessariamente atribuir esta divindade ao Hakim bin Amirillah, que era um califa do Império Fatimida. Eles não vão dizer que Al-Hakim morreu, inclusive, eles vão dizer que ele desapareceu e ele está oculto para voltar no final dos tempos. Esta é exatamente a mesma crença que os xiitas têm no Mahdi, que ele voltará no final dos tempos, só que eles acreditam que é Deus que vai voltar no final dos tempos. Os drusos acreditam que é Deus. Eles acreditam na transmigração da alma, né? Que a alma ela muda de corpo toda vez que você morre. Não é necessariamente como seria a crença dos espíritas, porém é algo bem próximo a título de compreensão aqui. Eles acreditam que a alma, toda vez que morre, ela muda de corpo numa forma de evolução, para que a sua alma possa aprender sempre, vivendo novas coisas, e esta alma pode ir sempre mudando. Isso aconteceu também, de acordo com a crença dos drusos, com o próprio Deus. Deus ele vai mudando de corpo durante muito tempo, então por isso que ele acabou por encarnar, Deus acabou por ter a sua encarnação em Al-Hakim bin Amirillah, no califa Fatimida aí, e ele acaba então transmigrando também, a transmigração do maná, da essência divina, acaba se transmigrando também entre corpos, e eles também creem que existe uma forma necessariamente de que as pessoas elas acabam por ter uma oposição. Se Deus ele transmigra
de corpo, também Satanás ele vai transmigrar de corpo, ele também vai passar, então vai sempre existir uma oposição humana, tanto a Deus, né, e vai ter um Satanás humano, porque a alma de Satanás ela também vai transmigrar de corpo. Basicamente é isto, a crença de transmigração da alma do próprio Deus, da transmigração da essência divina de Deus e de Satanás, como sendo transmigrando. Eles acreditam que Deus ele é razão, que a razão está sempre acima de tudo, palavra árabe para razão, al-aql, e que nós devemos sempre usar esta razão sobre todas as coisas. Eles não aceitam conversão, né? Ou você nasce druso, ou você não é druso, não existe conversão à religião, à fé drusa, e eles têm o seu próprio livro sagrado, eles não utilizam o Corão, bem como também eles não rezam em mesquitas, eles rezam nas chamadas Beit al-Hikmah, né, as casas de sabedoria, que é como essa que você vê na foto nesse slide. Se localizam principalmente nas regiões do Líbano, da Síria, da Jordânia, da Palestina e de Israel. Israel tem uma grande comunidade drusa, principalmente porque eles acabam ficando também fazendo parte do governo, né? O governo acaba aceitando eles, não que necessariamente eles façam política no país, mas o governo de Israel aceita os drusos como sendo parte, como sendo uma das populações do país. Mas esses outros países citados também têm grandes comunidades drusas. É que eles não gostam de ser chamados pelo termo de drusos. Eles preferem o termo al-muwahhidun, que significa necessariamente adoradores de um único Deus. Eles preferem este termo para eles, al-muwahhidun. E muito obrigado, este foi mais um vídeo aí do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, deixa um comentário aí. Se você já tinha ouvido falar alguma coisa sobre os drusos, se você quer pesquisar mais, se quer que eu fale mais sobre os drusos, compartilhe este vídeo com as pessoas e se tiver gostado muito aí do que nós colocamos aqui, se inscreve no canal, né? Porque a gente está sempre aí fazendo de tudo para que as coisas melhorem para vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh e até a próxima.